Salut, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Allons-y! Então vamos lá aqui na atividade, opa, de falar sobre o tempo. Tu connais ce fromage? Alors, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tu connais ce fromage? Então aqui você conhece esse queijo? Então aqui temos o demonstrativo ce, porque fromage é uma palavra masculina. E aí, bom, aqui tem uma particularidade específica, vamos ver o que essa atividade vai nos trazer. Aqui temos réponse, note, neiger e degré. Neiger. Neiger, Note. note, Réponse. réponse, Degré. degré. Bom, um pouquinho de vocabulário daquilo que a gente já vem vendo das últimas atividades. Mon cousin habite dans les Alpes. Alors, mon cousin habite dans les Alpes. Para quem não conhece, les Alpes é a cordilheira de montanhas que divisa, que separa a França da Suíça, tá? Então, fica do lado leste da França, ou seja, do lado direito. É onde fica o Mont Blanc, né? O famoso Mont Blanc, que é a montanha mais alta da Europa, tem pouco mais de 4.000 metros de altitude. Então, aqui, meu primo mora nos Alpes. Então, mon cousin, cadê? Meu primo mora nos Alpes. Olha lá. Aqui acho que com a letra maiúscula ele pede o meu primo. Vamos colocar certinho? Olha lá. O meu primo mora nos Alpes. Só pra gente não errar. Olha lá. Aqui temos choisir para escolher. Mot para palavra. Traduire e montagne. Traduire. Traduire. Montagne. Montagne. Choisir. Choisir. Mot. E mot. Bom, aqui um pouco mais de vocabulário, bem tranquilo, palavras bem distantes uma das outras, então difícil confundir uma palavra com a outra. Il est très sportif et il adore skier. Alors, il est très sportif et il adore skier. Ele é muito esportivo e ele adora esquiar. Savez. Skier. Bom, aqui a diferença é bem nítida, né? Então aqui o segundo, que é o verbo skier, para esquiar. Então se escreve aí com SK. Aqui temos commander, que ele vem traduzindo pedir. Ventando, ele vem traduzindo como vão também. Nevar, neiger e vin. Commander. Commander, Vin. vin, Neiger. neiger Vent. e vão. Voilà. Aqui podemos ter uma diferença de pronúncia que pode ser sutil para algumas pessoas, que é entre vin e vão, né? Então, vin, que é vinho, o som de an. Esse sorriso meio sem graça, né? Meio boca aberta. Van. E o outro é vão, on, tá? Um som um pouco mais fechado para dentro, d'accord? Som de on. Vão, que é para vento. Van, que é para vinho. Então, ele para poder praticar, é interessante fazer as caretas, tá? Porque ajuda a sair um som mais próximo do francês. Conforme você for tendo prática, essas caretas diminuem. Mas, assim, principalmente para começar e para tentar pronunciar a forma certa, é legal tentar forçar isso. Então, van, ó a careta que eu faço, van, e o outro vão, d'accord? Então, vamos lá. Ils sont dans les Alpes. Bom, aqui bem tranquilo, né? Uma palavra, opa, quase errei. É uma palavra, bom, que não tem exatamente uma tradução, então se escreve exatamente igual. Neiger, fromage, vent e toucher, tocar, vamos ver se é isso mesmo. Ah, ou então jouer, depende do tocar. Fromage. Fromage, Sonner. sonner, Neiger. neiger, Vent. vent. Então, interessante, tocar é uma palavra muito ampla, né? Então, por exemplo, sonner dá o sentido de tocar para campainha, tá? A campainha, o telefone, eu utilizo sonner. Eu poderia estar tocando algum instrumento, aí seria jouer, d'accord? Então, aí utilizaríamos esse outro verbo. E deve ter mais algum sentido aí de tocar, que eu não estou lembrando agora, e com outras palavras. Então, é uma palavra em português bem única, né? Ou seja, pode ser bem versátil, pode se usar para várias circunstâncias, mas em francês tem um verbo para cada situação. Então, é interessante conhecer algumas formas ou entender para cada forma para que ela serve. Como, por exemplo, sonner. Eu não posso usar sonner para tocar um instrumento, tocar piano, tocar guitarra. Se eu usar sonner, não vai fazer sentido nenhum.
sonner un piano. Não faz sentido. É jouer du piano. Então, por isso que é importante entender em quais circunstâncias é utilizado cada verbo em francês. Alors, ils vont souvent à la montagne. Montagne aqui se escrevendo em francês com GN, som de N, como se fosse N ou NI, montagne, d'accord? Então esse G ele praticamente não se pronuncia. Voilà. Então eles vão com frequência para a montanha, tá? Ou aqui frequentemente, voilà, a palavra souvent. Temos aqui stylo, skier, note e ciel. Note. Note, Stylo. stylo, Ciel. ciel Skier. e skier. Voilà. Palavras bem distantes também, nenhuma que é tão próxima uma da outra. Les parents d'Emma veulent skier dans les Alpes en hiver. Elle déteste ça, mais elle est contente parce qu'elle adore le fromage là-bas. Então aqui os pais da Emma querem esquiar nos Alpes no inverno. Ela detesta isso, mas ela está contente porque ela adora o queijo de lá. Então aqui, bom, tem vários vocabulários. Veulent, de querer, tá? O verbo conjugado, onde eu não pronuncio o final ENT. Lembrando, a conjugação, final ENT, eu não pronuncio. Veulent. Skier, que é esquiar nos Alpes no inverno. A gente viu que para falar de estações do ano, a gente utiliza o en para a maioria deles. En hiver, no inverno. En été, no verão. En automne, no outono. Au printemps, na primavera. Então, só o printemps que muda. Elle déteste ça, então ela detesta isso, o ça representa isso, mas ela está contente, ela está feliz, porque ela adora o queijo de lá. Là-bas, que significa lá. En hiver, Emma mange du fromage. Vai à la plage não e adore skier não, porque ela detesta isso. Voilà. Você conhece esse queijo? Alors, tu connais ce fromage? Fromage. Então aqui, você conhece, tu connais, para o verbo connaître, este ou esse, ce, já que fromage é uma palavra masculina. Louis habite dans les Alpes depuis 6 mois. C'est parfait pour lui. Il adore skier et il neige pendant tout l'hiver. Então vamos aqui, o Luiz mora nos Alpes há 6 meses, né? Depuis 6 mois, então já faz 6 meses. É perfeito para ele. Ele adora esquiar e neva durante todo o inverno. Então aqui, tomar cuidado com uma coisa, na terceira frase. Vamos primeiro aos poucos aqui. Luiz mora nos Alpes. Dans les Alpes, então vimos essa frase antes, bem tranquila. Depuis, que é para falar desde, ou para falar o início. 6 meses, 6 mois. Então se eu quero falar desde quando eu estou em algum local, eu uso essa palavra depuis, que se parece com depois, mas não é. É desde, a melhor forma de tradução. C'est parfait pour lui. Então, é perfeito para ele. Tranquilo aqui. E aí vem aqui, il adore skier. Ele adora esquiar. Aí vem e il. Então, daria para acreditar que aqui a gente está falando ele adora esquiar e ele alguma coisa. Só que esse il é para o verbo neiger. Il neige. Então, é para falar de nevar. E neva durante todo o inverno. Porque eu não poderia botar neiger direto. Eu não poderia falar il adore skier et neige pendant tout l'hiver. Eu tenho que colocar esse il para trazer a conjugação do verbo neiger. Assim como os outros verbos que expressam o tempo. Chover, quando está granizando, né? Ou está tendo chuva de granizo. Então eu tenho esse il na frente que é para conjugar o verbo. Então aqui, Louis aime habiter ici, est ici depuis un an, déteste skier. Então, aime habiter ici, então ele adora, ele gosta de morar aqui. Está aqui já faz 1 ano, não é, porque são 6 meses, e detesta esquiar não, porque ele adora esquiar. Eu odeio esquiar. Então, je déteste skier. Que não tem nenhuma particularidade. Voilà. Agora vai ficar difícil. Alors, está nevando novamente hoje. Aqui temos várias formas de falar, é claro. Vamos colocar uma forma aqui. Il neige à nouveau aujourd'hui. Bom, aqui eu optei por essa forma. À nouveau, que significa novamente, tá? É uma das formas de falar novamente. Il neige para falar está nevando e aujourd'hui para falar de hoje. Vamos ver se ele reconhece como correto. Perfeito. Então, só para comentar, né?
Novamente, quando eu quero falar de uma ação que está acontecendo novamente, é comum a gente utilizar essa forma à nouveau, d'accord? Neva frequentemente em Lyon. Então, neva, mesma coisa. Il neige. Frequentemente, para quem lembra da palavra, é muito bom, porque essa palavra não é tão intuitiva, que é a palavra souvent. Lyon, que é uma cidade, então vou utilizar a preposição à. Então vamos lá. Il neige souvent à Lyon. E voilà, c'est parfait. D'accord? Então, se a gente juntar todos os componentes, conforme a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo, a gente consegue formular essas frases. Neva frequentemente no inverno. Então, um derivado da palavra da frase anterior. Então, o começo a gente já tem. Il neige souvent. E aí, a diferença é que é no inverno. Então, se você lembrar, inverno é hiver. E para a gente, a preposição para as estações do ano, para inverno é en. Então, aqui, só juntar cada um desses componentes. Il neige souvent en hiver. Legal. Então, aqui, parfait. E concluímos aqui mais uma atividade. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e comenta aqui qual foi a parte que você mais gostou desse vídeo. Merci beaucoup et à bientôt!